Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, os que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus e serem justos nessa terra, obviamente, naturalmente, serão perseguidos. Na verdade, a perseguição, eu diria que é meio que como se fosse um selo de autenticidade, originalidade de um cristão. Porque essa era a marca dos cristãos no passado. Essa era a marca. Quando você vai comprar um produto, você quer saber se ele é original ou se ele é falso. Da China, né? Você quer saber, peraí, isso é falso ou é Xing Ling? É isso aí. Se é falso ou verdadeiro? Quando você vê muito barato se passando por original, como é que você fica? Você fica, opa, peraí, está muito barato para isso aí ser original. Então assim acontece com o cristianismo. Eu tenho que ver que tipo de cristão eu sou. Qual tem sido a reação das pessoas em saberem que eu sou cristão? Porque segundo o que o próprio Senhor Jesus disse, ser cristão é ser odiado pelo mundo. Põe aí o texto de João. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, o que aconteceu? Me odiou a mim. Ou seja, Jesus foi odiado, só plantou bem, mas foi parar numa cruz. Aonde chegava, promovia cura, promovia libertação, e em várias ocasiões foi escorraçado. Teve que sair às pressas. Por quê? Porque ele tinha a marca do verdadeiro cristianismo. Então ele já sabia o que os seus seguidores iriam passar. Se você está sendo odiado, Jesus quer dizer, não tem nada de errado, porque eu já fui odiado antes de vocês. Põe aí. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Então isso é muito forte, pessoal. Para pensar nisso. Qual é o sentimento que o mundo tem que ter pelo verdadeiro cristão? Ih, meu Deus. Está com medo do ódio do mundo, gente? Para pensar na gente. Quem é que nos ama? Não, calma, não, você não entendeu. Estou falando nós, pastores da Igreja Universal. Quem é que nos ama? O povo. Você ama a gente? Credo, que sim, murcho, hein? Estou perdido aqui, hein? Meu Deus, fiquei preocupado agora. Quem ama a gente, pessoal? Ah, melhorou. Alguns nem levantaram a mão, porque não ama mesmo, não. Quem nos ama é o povo da igreja e os sofridos lá fora. Quando a gente anda na rua, você sabe que a gente anda na rua, né, pessoal? Quando a gente anda na rua, a gente encontra pessoas que não são da igreja, que ainda não conseguiram chegar aqui, mas nos assistem pela televisão, estão sofrendo, querem forças para chegar aqui. Você percebe um olhar assim, aberto. Isso da minoria. Olha lá, é quem está sofrendo, quem já acompanhou o trabalho. E o povo da igreja. Fora esses dois grupos, todo mundo nos odeia. Todo mundo. As pessoas olham para a gente com descaso, com desdém. Tem gente que já tivemos casos de na rua sermos atacados por pessoas com palavras. Só que o que hoje ainda vivemos não se compara, não é nem 1% do que os verdadeiros cristãos viviam no passado por causa de Jesus. Não se compara. Ainda não. Sabemos que mais para frente isso vai se acentuar. Mas hoje, aqui, digamos assim, mesmo com tantos ataques, com tantas perseguições, ainda é, pessoal, uma faísca perto do que os cristãos no passado viveram e o que cremos que futuramente vamos viver. Eu assisti esse vídeo ontem e a gente fica, digamos que envergonhado, se perguntando o que eu estou disposto a passar por Jesus. O que eu estou disposto a passar? É até de se questionar o cristianismo de algumas pessoas, vendo, lembrando, sabendo disso. Por favor, põe aí. Estevão, discípulo de Cristo, foi o primeiro mártir, que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram até matá-lo. O próximo mártir que encontramos no relato de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu.
por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém em meados dos anos 42 e 44. Filipe era natural da cidade de Betsaida, na Galileia. Historiadores afirmam que Filipe pregou na Frígia e foi apedrejado em Hierápolis. Tiago, chamado menor, filho de Alfeu, de acordo com escritos primitivos, foi martirizado com a idade de 99 anos, espancado e apedrejado pelos judeus, os quais usaram de um cacetete para feri-lo no crânio com requintes de crueldade. Também chamado Filho da Consolação, Barnabé era levita, natural de Chipre, um homem cheio do Espírito Santo. Segundo a história nos conta, Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda amarrada ao seu pescoço e depois queimado vivo. Evangelista Marcos. Relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria ao ponto de ser despedaçado. Simão Pedro era pescador em Cafarnaum, onde morava com sua sogra. Entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero. A história relata que ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Saulo, depois nomeado Paulo, nasceu na cidade romana de Tarso. Segundo os registros antigos, Paulo foi decapitado a mando do imperador Nero. André, irmão de Pedro, pescador e discípulo de João Batista, pregou o evangelho a muitas nações da Ásia, mas, ao chegar a Acaia, foi preso e crucificado numa cruz em forma de X. Bartolomeu tem sido identificado muitas vezes na Bíblia como Natanael. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Tomé, também chamado Dídimo, consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 da era cristã. Foi lançado em uma fornalha. Mateus, filho de Alfeu, também chamado de Levi. Segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Simão Zelote era um homem que pertencia a um grupo de pessoas insurgentes, revolucionários contra o governo de Roma. Foi crucificado no fim da perseguição iniciada por Nero. Matias foi escolhido pelos apóstolos a preencher a vaga deixada por Judas. Quanto ao seu martírio, alguns escritores afirmam que os judeus o acusaram de ter blasfemado contra a lei e contra Moisés, sendo por isso sentenciado pelo sumo sacerdote a ser amarrado numa cruz e apedrejado, e por último, decapitado. O médico e evangelista Lucas relata a história que ele foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. João, o discípulo amado, era irmão de Tiago e também pescador. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta, morrendo de velhice. Você está vendo? A única forma deles não passarem por isso era se negassem a fé. Não tinha escolha. Ou negava a fé, ou estavam sujeitos a isso. Então a gente vê quão difícil era ser um cristão naquela época. Quão difícil era bater no peito e dizer, eu sou seguidor de Jesus. Então, vendo isso aí, a gente vê que hoje, por enquanto, é fácil ser cristão. E às vezes a gente percebe que a mínima perseguição que alguns podem vir a passar, já é suficiente para negarem a fé. Você vê, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, até mesmo de conseguir pessoas para dar testemunho aqui, vocês sabem disso. A gente fica perguntando, e não é por falta não, porque é impossível que a obra de Jesus não promova mudança e testemunho. Testemunho é o que mais tem. Tem ou não tem, gente? O que é difícil de encontrar são pessoas para quê? Para falar. Sabe por quê? Porque a pessoa às vezes sabe que a gente botar a pessoa aqui no altar para dar testemunho, lá atrás tem uma câmera, e amanhã vai estar passando aonde? Na televisão. E a pessoa pensa assim, não. Que nem eu ouvi de uma vez, a mulher foi curada de câncer, a gente chamou para dar testemunho, e ela disse para outra, para amiga dela, falou, não, se eu der testemunho, não vai dar, vamos passar na televisão. Eu tenho a minha loja, o pessoal vai assistir, eu posso perder os meus clientes. Olha só, que tipo de cristão nós temos hoje? Jesus não curou ela de uma gripe, não, curou de quê, gente? Câncer! Que se não fosse Jesus, nem clientes ela ia ter.
Nem roupa para vender ela ia ter mais, porque a não ser que levasse tudo dentro do caixão. Jesus devolveu a vida para ela e ela não queria contar o testemunho. Mas é por aí. Pessoas que às vezes têm vergonha de assumir a sua fé, com medo de passar pelas pequenas perseguições que alguém pode passar hoje por enquanto. Porque o máximo que alguém pode fazer em saber que você é cristão é fazer o que hoje? Criticar, zombar de você. Mas eu lhe pergunto, vão fazer isso, gente? Vão matar você? Hoje não. Aqui não. Em alguns lugares já. Se você não sabe, nós temos igrejas em lugares em que o marido, quando descobre que a esposa está indo para a igreja, espanca ela. Nós temos igrejas assim, em lugares. Maridos que ficam na porta da igreja, porque a esposa aceitou Jesus, às vezes em lugares aí muçulmanos, que para eles é uma traição largar a religião deles para seguir a Jesus, então se torna meio que um crime. Então ficam na porta da igreja, dão uma surra na esposa na porta da igreja, isso hoje em outros lugares. E não adianta chamar a polícia não, porque se chamar a polícia, ao invés de melhorar, piora, porque a polícia está de acordo com esse tipo de atitude. Essas pessoas dizem, eu morro por Jesus. Gente que diz, se ele morreu por mim, isso aqui não é nada que eu posso passar por ele. E aí você vê também a qualidade, né, de alguns cristãos, porque o que eles esperavam de Jesus? Ou por que eles estavam com Jesus? Por que eles decidiam dar a vida, se possível for, para ser seguidor dele? Pura e simplesmente por ter conhecido a ele, entender que ele era o Senhor e os apóstolos eram servos, ponto final. Você acha que eles esperavam prosperidade? Você acha que eles esperavam as bênçãos que Jesus tinha para dar? Eles simplesmente se convertiam a Jesus, ponto final. Se ele não fizer nada por mim, não importa, eu morro por ele porque ele morreu por mim. Amém, gente? Essa era a essência do verdadeiro cristianismo. Hoje qual é, pessoal? Qual é a essência de muitos cristãos? Quantas vezes a gente ouve a pessoa falar assim, olha, se Deus não fizer nada por mim, eu saio da igreja. Não tem gente que fala isso. Até agora eu não consegui pagar as minhas contas, esse Deus não funciona. Sai da igreja porque não pagou a conta, porque ainda não recebeu a bênção A, B ou C. Eu pergunto para você, isso é cristianismo, gente? Isso é, posso falar? Posso ou não posso? Interesseiros. Esse tipo de gente facilmente vai para macumba. Sabia disso? Esse tipo de gente facilmente vai servir os encostos. Porque ela não quer Jesus, ela quer o que ele prometeu, ou que ele pode dar. Se na cabeça dela ela não está dando, e aparece aí um outro Deus, que não existe outro Deus, mas na cabeça dela um outro Deus que promete algo mais rápido, ela troca. Por isso que você vê que tem gente que ela fica pulando de galho em galho. Esse Deus aqui não está me dando nada, quem é que vai me dar mais rápido? É outro? Então ela busca, ela faz pacto até com o diabo. Agora, quem é o verdadeiro cristão, entende o que Jesus fez por ela e se converte a ele, morre por ele. Amém? Morre por ele. Essa perseguição, ela só acabou entre aspas, no ano 300 e pouco depois de Cristo, com a chegada do imperador Constantino, que muitos acham que foi quem fundou o cristianismo, mas na verdade não foi não. Ele na verdade foi quem levantou o muro. Você sabe qual é o muro que eu estou falando? Sabe qual é o muro, gente? Sabe não, né? O muro que muitos cristãos estão em cima dele. Não tem gente que fala, você é um cristão, mas você vive em cima? Sabe quem criou esse muro? Foi Constantino. Porque ele se tornou o imperador daquele lugar, viu que os cristãos estavam sendo perseguidos e viu que eles eram fortes. Por quê? Quando você vê isso aí, você vê força ou fraqueza, gente? Eles eram fortes. Então Constantino se converteu de forma falsa. Ele falou, eu vou me converter de forma falsa, não declarado, isso não declarado, mas a gente sabe, para ter os cristãos do lado dele. E foi quando ele proibiu a perseguição aos cristãos. Mas ele mesclou Jesus com um Deus pagão, misturou Jesus com o Deus Sol. E aí, por que eu digo que ele levantou o muro? Porque dali para frente, os cristãos pararam de ser perseguidos, mas por outro lado, abriu o leque e todo mundo podia ser cristão, e tudo se misturou e cada um fazia o que queria. Parou, entre aspas, a perseguição, porque hoje já voltou. Mas ele construiu uma outra raça, que são os cristãos que querem viver um céu de portas largas. Essa que foi a questão.
Então ele construiu isso, ele promoveu isso. Então o que o diabo faz hoje? Qual é a estratégia do diabo em alguns lugares? Alguns lugares perseguir como nessa época, mas em outros casos esfriar o povo. Ele até permite que a pessoa venha para uma igreja, mas trabalha forte para esfriar essas pessoas, ou no máximo que elas fiquem em cima da onde, gente? Do muro. Porque quer não ter perseguição, é só ficar em cima do muro. Não é verdade? Ficar em cima do muro vai ter perseguição? Não. A pessoa vem na igreja aqui domingo, mas lá fora ela não tem um comportamento cristão, o mundo não vai odiar ela, porque uma hora ela faz, entre aspas, a vontade de Deus, e quando está no mundo faz a vontade de quem? Vai ter perseguição, gente? Não. Por isso que você vê hoje em dia, às vezes é até difícil de identificar verdadeiros cristãos, porque são aqueles que são iguaizinhos os do mundo. Não muda nada. Esse tipo de cristão, honestamente, agrada a Deus? Passa por esse tipo de perseguição? Então esse assunto serve para que todos nós, vocês e nós, venhamos nos avaliar. Por que eu estou com Jesus? O que eu estou disposto a fazer por Ele? Vamos ler aqui, senão nem vai dar tempo de ler o que eu pedi para vocês abrirem. Estevão foi o primeiro a ser apedrejado. Depois que ele fez um discurso na frente de todo mundo, depois de pregar a palavra, eu até sugiro que você leia depois Atos 7 inteiro, que você vê a pregação que Estevão fez diante do público. Ele fez um breve resumo dos patriarcas da fé, falou de Noé, falou de Moisés, falou de Abraão, falou de José, e quando ele acabou de pregar, qual foi a recompensa dele, gente? Qual foi a recompensa? Foi apedrejado. E ele sabia que isso ia acontecer, mas nem por causa disso ele deixou de pregar. E no versículo 54 do capítulo 7, mostra a morte dele depois dessa pregação. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha só o ódio, hein? É pouco ódio ou muito ódio aí, gente? Rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo. Então olhe para mim, o segredo para ser um verdadeiro cristão e ir até o fim com ele é ter quem dentro da gente? Sem o Espírito Santo não dá para aguentar as perseguições que vão vir, não dá. Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado, quem era esse Saulo aqui? O Paulo, que consentiu na morte de Estevão, que estava ali comemorando essa morte. Mas depois você vai ver o que aconteceu com Paulo. Ele mal sabia que depois que ele se convertesse, o que aconteceu com Estevão iria acontecer com ele também. Paulo estava lá assistindo Estevão sendo apedrejado. Na época, Saulo: mata mesmo esse Estevão aí, apedreja mesmo esse miserável. Depois foi ele, isso aí. Tá aí. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, olha só, o sujeito morrendo, e em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão morreu assim, olhando e vendo Jesus sendo apedrejado. Olha só, passa aí um pouquinho, capítulo 9, 20. Agora chegou a vez de Paulo, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Depois que ele se converteu, chegou a vez dele. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Aí, então aqui é a prova de que ser cristão não é fácil. Vão ter as perseguições, eu tenho que estar pronto para isso, porque se Jesus disse que bem-aventurados são os perseguidos, porque dele é o reino dos céus, eu tenho que estar pronto para isso. Então falaram: não é esse aí que perseguia quem invocava, esse que ele está invocando? Não, tem uma coisa errada, vamos pegar ele também. E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes,
Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, pregando a palavra, você vê. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si, para quê, gente? Para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar a vida, tomando-o de noite, os discípulos desceram Paulo. Dentro de onde, gente? Dentro de um cesto pelo muro. Então aqui ele ainda conseguiu fugir. Aqui. Mas mais para frente não teve jeito. Passa mais um pouquinho aí. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 19. Em outra cidade já. Fugiu do cesto. Mas em outra cidade. Versículo 19, capítulo 14. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, fizeram o que com Paulo, gente? Apedrejaram a Paulo e o arrastavam para fora da cidade, cuidando que estava morto. Aqui ele ainda não morreu, depois ele morreu, como você viu no vídeo. Aqui ele se fingiu de morto, mas ele não morreu. Então, fique de pé. Vamos meditar, vamos analisar que tipo de cristão nós temos sido e se temos a disposição de encarar qualquer coisa por ele. Porque assim como nós não gostamos de nada pela metade, por exemplo, quem é casado aqui, gente? Você queria o seu cônjuge pela metade? Gostaria de ter pela metade, gente? Chegar no final do mês e receber o seu pagamento pela metade? Você chegar lá, vim receber o meu salário e o patrão falar, olha, hoje eu só vou te dar metade do seu pagamento. Você aceita? A gente não quer nada pela metade. Deus não quer você pela metade. Ele quer que você seja um verdadeiro cristão, que esteja com Ele não pelo que Ele tem para lhe dar, mas pelo que Ele é. Por que você está com Deus? Por que eu estou com Deus? Pela paz que Ele pode me dar, pelas bênçãos, ou porque eu sei o que Ele fez por mim e eu decidi segui-lo até a morte? Pense nisso. E se você chegar à conclusão de que está com Ele pelo que Ele pode lhe oferecer, ainda há tempo de você se tornar um verdadeiro cristão. Amém? E pedir a Ele a força que tinha Paulo, Estevão e os demais. Pedir a Ele disposição para assumi-lo diante desse mundo e nunca mais ficar pensando nas retaliações dos incrédulos. Nunca mais negar a sua fé. Porque tem gente que nega a fé. Tem ou não tem, gente? Tem gente que nega a fé e nega também a igreja que vem, porque sabe que essa aqui, se não é a mais, é uma das mais, mas eu acho que é a mais perseguida de todas. É ou não é verdade? Assuma a sua fé, assuma a sua igreja, assuma o lugar que você escolheu buscar Jesus, esteja pronto para onde você chegar, se você realmente é, né? Não sei, se não é, não fale, mas se você é, poder abrir a boca e dizer, eu sou de Jesus e eu sou da igreja. Qual igreja, gente? E prepara o lombo para as pedradas. Prepara o couro. Pá! Universal! Tem problema. Assuma. Porque o máximo que você vai ser, o máximo, é xingado. Mas não se compara ao sujeito que foi esfolado igual um peixe, descamando o peixe. Vamos orar.